perguntando, né? Por que a gente está tendo uma aula de química na quinta-feira, sendo que normalmente na quinta-feira a aula é de física, né? Pelo seguinte, como a gente está adiantado no conteúdo de física e nós perdemos uma aula que a gente investiu na live que nós tivemos ontem, então eu optei por nós pegarmos uma aula de física para a live e ficar com 2 de química, tá bom? Então nós ficamos com uma aula de química ontem e uma aula de química hoje, por isso, tá bom? E ficamos com uma aula de física nessa semana daí. Aí a gente fica com 2 de química e uma de física e o conteúdo fica mais equilibrado. A gente não está atrasado em química, mas a gente está mais adiantado em física, então é melhor perder uma aula de física do que de química. Beleza? E jovens, eu quero começar, eu tenho outras coisinhas para falar para vocês, alguns recadinhos para a próxima semana, mas antes eu quero fazer com vocês a correção do Forms, tá bom? Ontem eu postei para vocês de atividade complementar o Forms, né? Algumas pessoas responderam, não foram todos. Quem quiser responder ainda dá tempo, depois eu vou olhar. Tá? É importante que vocês participem e respondam, porque toda a participação de vocês está sendo fazendo parte do processo de avaliação, tá bom? Então, quem ainda não respondeu, depois pode ir lá e responder. Eu vou repostar depois o link ali para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, jovens, para que vocês possam acompanhar aí o... Cadê agora? Possam acompanhar aqui. Não. Fecha. Possam acompanhar aqui o formulário comigo. Cadê aqui agora sim? Aí. Conseguem ver a minha tela, jovens? Se conseguem, mandem um sim aí no chat. Beleza, valeu, Pedro. Então, vamos lá, jovens. Sempre que vocês forem se identificar aqui, coloque o nome completo, tá? Senão depois eu não consigo saber quem foi que participou da atividade. Tá bom? Importante. Então, vamos lá. Era um forms, jovens, sobre substâncias puras, misturas, substâncias compostas e assim por diante, né? Então, vamos lá. Primeira questão é essa questão aqui 3, que diz o seguinte. Sobre as substâncias puras, assinale as alternativas corretas. Então, a primeira. Substâncias puras são formadas por apenas um tipo de componente. E aí, verdadeiro ou falso, jovens? Verdadeiro, né? Quando ele fala um tipo de componente, jovens, ele não quer dizer um átomo, um elemento apenas, tá bom? Ele quer dizer componente, por exemplo, água, ferro, sei lá, enfim, glicose, só tem água, só tem álcool, enfim, não é um único elemento. Ele quer dizer que é só aquela substância, tá bom? Isso que ele quer dizer que é componente. Então, sim, são formados por apenas um tipo de componente. As substâncias puras apresentam propriedades físicas definidas, como densidade, temperatura de fusão e ebulição. Verdadeiro? As substâncias puras têm essa relação da densidade, temperatura de fusão e ebulição muito bem definidas, então verdadeiro. Elas podem ser simples ou compostas. Verdadeiro também. Simples é quando só tem um tipo de átomo, né? Um tipo de elemento, por exemplo, do gás hidrogênio, gás oxigênio, que só tem o hidrogênio ou só o oxigênio. A água ela pode ser uma substância pura, mas ela é composta, porque tem H2O, tem hidrogênio e oxigênio. Então, ela é composta porque tem mais de um elemento. Elas são formadas exclusivamente por átomos iguais, por exemplo, gás hidrogênio e gás oxigênio. Não. Essas são as substâncias puras simples, mas elas podem ser compostas. Então, essa afirmativa, falciane. Quinta afirmativa. Apresentam propriedades físicas que se alteram de acordo com a composição. Não. São propriedades físicas bem definidas que não se alteram de acordo com a composição. Então, não também essa afirmativa, falciane. E a última, são abundantemente encontradas na natureza. Pelo contrário, elas existem na natureza, mas elas não são abundantemente encontradas. São em situações bem específicas que nós vamos conseguir encontrar substâncias puras. Então, não. Apenas 3 afirmativas verdadeiras aí. Beleza? Se tiverem perguntinhas, jovens, podem mandar aí no chat que eu vou respondendo aí.
Vamos lá. Questão 4. O rótulo de uma garrafa d'água mineral está reproduzido a seguir. Composição química potável. Sulfato de cálcio 0,0038 miligramas por litro, mais bicarbonato de cálcio 0,00167 miligramas por litro. Com base nessas informações, podemos classificar a água mineral como: então, ela é uma substância pura composta, homogênea, heterogênea ou substância pura simples. Primeiro, a água mineral, jovens, além de H2O, tem sais minerais no meio dela. Então, ela não é uma substância pura, né? Ela vai ser uma mistura. Mas ela vai ser uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea, né? Porque você não consegue ver os sais minerais no meio da água. Então, ela é uma mistura homogênea, que era a letra D, que no meu caso aqui ficou na segunda opção. Qualquer questionamento, mandem aí. 5. Dentre as alternativas a seguir, a única que é uma mistura é ar atmosférico, cloreto de sódio, glicose, iodo sólido. Jovens, mistura, ela tem mais de uma componente, né? Então, ó, cloreto de sódio é um único componente, sal de cozinha, é uma substância pura composta, tem cloreto, tem cloro e tem sódio. A glicose, eu não lembro a fórmula da glicose, mas ela tem carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio, mas é uma substância pura composta. O iodo sólido só tem iodo, então ele é uma substância pura simples. Então, o único que vai ser uma mistura aqui é o ar atmosférico, né? Porque ele tem vários gases, tem gás nitrogênio, oxigênio, outros gases, tem dióxido de carbono, enfim, tem vários gases que compõem o ar atmosférico. Então, ele não é uma substância pura, né? Ele é uma mistura. 6. Assinale a única alternativa que apresenta uma substância pura. Aí tem água mineral, água destilada, água dos rios e a água da torneira. Jovenzinhos, todas essas águas aí, com exceção de uma, vão ter sais minerais dissolvidos no meio dela. A única que não tem é a água destilada, porque ela passa por um processo em que todos os sais minerais são retirados dela. E aí fica somente H2O. Então, a água destilada, ela é uma substância pura. As outras, elas são misturas homogêneas, na maioria das vezes, né? Pode acontecer na água dos rios ser uma mistura heterogênea, porque tem outras substâncias ali no meio também, e que não ficam totalmente dissolvidas, tá bom? Mas a pura que é apenas água destilada. 7. Considere os seguintes sistemas. 1 é ferro, 2 é leite e 3 é gasolina. E ele tem algumas afirmativas para nós avaliarmos aí. E eu já vou avaliar com vocês. Me deem só um minutinho, por gentileza. Legal. Então, voltando lá. Ó, ele fala no primeiro que a substância 1, 2 e 3 são misturas homogêneas. 1, 2 e 3 são misturas homogêneas. Não, porque o 1 não é mistura, né, jovens? O leite, ele é uma mistura homogênea. A gasolina, ela é uma mistura homogênea. Mas o ferro não, né? O ferro, ele é uma substância pura e simples, né? Porque só vai ter ferro mesmo. Então, a afirmativa, a primeira que aparece aqui, não está correta. A segunda afirmativa, 1 é uma substância pura. Opa, verdadeiro? Ferro, só ferro é uma substância pura. Então, a princípio, essa afirmativa aqui. A próxima, 2 e 3 são misturas heterogêneas. Não. 2 e 3 são misturas homogêneas. A gente não consegue olhar para o leite e ver as diferentes fases das componentes que ele tem, nem para a gasolina. Então, são substâncias que são misturas homogêneas, não heterogêneas. E por último, 1 e 2 são misturas homogêneas. 1 não é mistura, 1 é uma substância pura. Então, a única alternativa correta para o 7, letra C de carinho. 8. É comum, inclusive, entre os químicos,
o uso da expressão substância pura e substância impura. Acerca desse fato, analise as afirmações abaixo e indique a única incorreta. Então, a primeira. As expressões são corretas, porque uma substância pode ser pura ou impura, dependendo de como suas propriedades variam. Não, né? A substância impura, ela não está associada à mesma ideia da substância pura. Quando eu falo que é uma substância pura, eu quero dizer que só tem aquele elemento, aquela componente. Água pura é só H2O. Água impura não quer dizer que é água mais sais minerais. Daí eu tenho uma mistura, quando eu não tenho só aquela componente, tá bom? A palavra impureza, ela vai estar associada a outras coisas que podem se ligar à substância que não são componentes, que são impurezas, realmente sujeira, tá bom? Mas não, nesse caso não é correto. Então, a princípio, letra A. B. É muito raro encontrar substâncias puras na natureza. Em geral, os materiais se apresentam na forma de misturas ou de substâncias impuras. Verdadeiro. Veja que ele colocou substâncias impuras entre aspas ali, tá bom? Que ele quer dizer o quê? Que não são substâncias puras, são substâncias que são misturas, tá? C. Somente as substâncias puras possuem todas as propriedades químicas, físicas e de grupo constantes e invariáveis. Verdadeiro. Essa é uma característica das substâncias puras. Elas mantêm essas características invariáveis. E a D. Os sistemas heterogêneos podem representar substâncias puras ou misturas, ou seja, substâncias impuras. Tudo bem, sistemas heterogêneos podem representar, quando ele fala aqui substâncias impuras, substâncias que não são puras, né? Porque daí eu tenho várias componentes diferentes e com diferentes fases. Agora, a substância heterogênea, ele não vai representar uma substância pura, né, jovens? Por quê? Pensem comigo. Se ela é uma substância pura, ela pode ser simples ou composta. Mas sendo simples ou composta, eu continuo tendo apenas uma única componente. E para ela ser heterogênea, eu tenho que ter várias fases e, consequentemente, diferentes componentes. Então, a letra D também está errada. Então, aqui você poderia marcar ou a letra A ou a letra D, beleza? Diferente dessa primeira aqui, que você podia marcar várias, nessa você só poderia marcar uma. Então, ou A ou a D são aceitas como corretas. Tá bom? 9. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Então, ele quer tudo isso na sequência indicada. Então, o elemento, ele quer uma substância da tabela periódica, um elemento da tabela periódica. Então, o H2O não é um elemento, cloro é um elemento, pode ser, gás hidrogênio não é um elemento, então, só pode ser cloro, né? Então, já sabemos que a única correta é essa daqui, ó. Mas vamos ver na sequência. Substância simples. Ó, O2 é uma substância simples, N2 é uma substância simples, Cl2 é uma substância simples. Agora, Ne, que é o neônio, não é substância simples. Ne, ele é um elemento, tá bom? Então, não poderia ser a alternativa B, pela segunda característica, que é a substância simples. E, por último, ele quer uma substância composta. Jovens, substância composta, H2 não é, HI é, tem dois átomos diferentes. O2 não é composto, H2O é composto. Então, a única alternativa que tem as três sequências, né, os três representações corretas do que ele pede ali, é a D. Cloro, gás hidrogênio e o HI. Eu não sei o nome dessa substância, HI. Manda um joinha para mim. Valeu. Jovenzinhos, fechamos o 9, então. Vamos para o 10. O 10 diz o seguinte, ó. Uma mistura de uma substância X teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto o quê? Massa da amostra, né?
Não me importa se essa amostra tem 50 gramas ou 100 gramas. Não é isso que vai me ajudar a determinar o tipo de substância que tem nessa amostra. É o que é a densidade, é a solubilidade em água, temperatura de ebulição. São essas propriedades da substância que me vão permitir caracterizá-la. Portanto, a única incorreta na 10, a letra B, que é a última afirmativa aqui no meu caso. Sossegada essa daí, né? E por último, jovenzinhos, mas não menos importante, os átomos de alguns elementos químicos possuem a capacidade de se organizar e se unir de diferentes maneiras, dando origem a variadas substâncias simples. Como essa propriedade é denominada, jovens, quem depois quiser ler sobre isso, está ali na página 268. Ela é chamada de alotropia, beleza? De acordo com essas moléculas se organizam, esses átomos, essas moléculas se organizam, você vai ter substâncias diferentes, tá bom? Então, alotropia, que é, no meu caso aqui, a primeira afirmativa, que é a A. Perceberam que fica aleatório, né? Então, para alguns de vocês, pode ser que a sequência tenha sido diferente, porém, você tem que olhar para a letra que está aqui na frente, ó, tá? Porque a letra é a mesma para todos. Fechou? Jovens, quem não respondeu ainda, é importante que responda, tá bom? O formulário está aberto ainda para ser respondido, porque depois tudo isso considera-se como participação também, está sendo avaliado. Beleza? Jovens, outra coisa bem importante que eu preciso conversar com os senhores. Para a semana que vem, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Na semana que vem, nós vamos fazer uma atividade prática juntos, tá bom? Então, vocês vão fazer em casa, eu vou fazer aqui na minha casa, todo mundo junto aí, conversando aqui pelo Zoom, beleza? Porém, para a gente conseguir fazer isso, vocês precisam ter alguns materiais em casa. São materiais simples, são coisas de cozinha, tá bom? Então, eu vou passar hoje para vocês o que precisa, porque caso alguma coisinha vocês não tenham e alguém da família vá no mercado, aí vocês podem acabar providenciando. Eu acredito que vocês já vão ter tudo, mas caso não tenham, dá tempo de providenciar. Não precisa sair de casa só para comprar isso, tá bom? Mas, se acontecer de alguém na família já ir no mercado comprar outras coisas, já pode pedir para trazer o que está faltando aí, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aí o que é. Então, ó, na semana que vem, nós vamos fazer bolo de caneca, tá bom? Por quê? Estamos trabalhando com substâncias químicas, falamos já de ligações químicas, e então a gente vai fazer uma atividade que envolva um pouco desses conceitos aí, tá bom? Então, algumas coisas importantes, ó. Para fazer o bolo de caneca, a gente vai usar o micro-ondas. Então, caso alguém não tenha micro-ondas em casa, por qualquer motivo, me avisa, me manda um e-mail falando que a gente pensa em outra atividade que possa ser feita daí, tá bom? E a gente vai fazer em caneca, jovens. Então, tem que ser aquelas canecas maiores, de 300 ml, e caneca que não tenha detalhe metálico, porque a gente vai colocar dentro do micro-ondas, então não pode ter nada metálico. Tem que ser canecas próprias que podem entrar no micro-ondas, vidro, cerâmica, barro e assim por diante. Tá bom? Então, vamos lá. As opções que você tem. Ó. Tem o bolo de caneca simples, tem o bolo de laranja na caneca. Eu já deixei para vocês essa lista aqui no mural, tá bom? Tem aí também, ó, o bolo de chocolate na caneca. Quem optar por fazer o bolo de chocolate, eu vou fazer o bolo de chocolate. Nós vamos fazer a massa, mas nós não vamos fazer juntos a calda, tá bom? Então, quem quiser comprar as coisas da calda e fazer, colocar, tudo bem. A gente não vai fazer junto a calda para não ficar diferente dos outros. Bolo de caneca de leite ninho e o bolo salgado de caneca. Então, vocês têm aí 5 opções de bolo, tá bom? Vocês vão escolher 2. A gente vai fazer 2 apenas. Claro, se você quiser fazer mais, você pode, mas a gente vai fazer pelo menos 2 juntos, tá bom? Então, se vocês observarem, é coisa simples. É um ovo, colher de leite, 4 colheres de leite, 1 colher de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó. Geralmente, ó, esses ingredientes que eu grifei aqui, geralmente eles se repetem em todos os outros bolos também. E daí, depois disso, é o que vem de diferente, tá bom? Aqui tem as 2 colheres de sopa de leite condensado e o granulado colorido para quem quiser jogar por cima e ficar bonitinho. Ó, bolo de laranja, vai o ovo, vai o óleo, vai o açúcar. Aqui tem um detalhe, ó, vai o suco natural da laranja. Nossa, deve ficar muito bom isso aqui, né? Acho que eu vou fazer isso aqui também.
4 colheres de suco natural de laranja. Então, quem quiser fazer o de laranja, já deixa a laranja comprada, cortadinha, se possível até espremida. Ou se quiser deixar só para espremer na hora, mas o que tiver que cortar, você já corta antes com a supervisão de um adulto, tá bom? Para não ter que cortar nada na hora e correr o risco de se machucar aí, tá bom? Para o bolo de chocolate na caneca: ovo, leite, colher de sopa de óleo, colher de sopa de açúcar. Aqui vai precisar do chocolate em pó, trigo e o fermento. E para quem quiser fazer a caldita por cima, vai chocolate em pó, leite integral, 100 ml, uma colher de açúcar e uma colher de manteiga sem sal. Então você faz aquela coberturinha gostosa para jogar por cima aí também. Bolo de leite ninho. Galera, isso aqui não vale muito a pena, né? Porque só se você tiver irmão pequeno em casa que consome leite ninho, aí você pega lá umas colheres de leite ninho. Você não vai comprar um pote de leite ninho para tirar 3 colheres, porque aquilo é louco de caro. E a não ser que você goste de comer leite ninho puro aí também, né? Mas só para o bolo não vale a pena, tá bom? Então, ó, são 4 colheres de farinha de trigo, um ovo, 4 colheres de leite, 3 colheres de leite em pó de sua preferência, meia colher de fermento, 4 colheres de óleo e 4 colheres de açúcar. E por último tem um bolinho salgado também. Vale a pena, eu acho, fazer um bolinho salgado. 4 colheres de trigo, 4 colheres de leite, 3 colheres de óleo, um ovo pequeno. Uma colher de café de fermento em pó. Então percebem que até aí tudo meio repetido, né? Aí vem uma fatia de queijo picado, uma fatia de presunto picado e 2 pitadinhas de orégano. Então tem várias opções, jovens, de receitas. Escolham as 2 que vocês preferem e aí deixem os ingredientes separados para nós brincarmos e nos divertirmos na semana que vem. Beleza? Então, ó, na aula de quarta-feira, nós temos 2 aulas. A primeira aula vai ser de conteúdo, a gente vai dar sequência. E aí a última aula vai ser a confecção do bolo, depois do intervalo daí. Tá bom? Então, se organizem aí para isso, jovens, beleza? E tem as receitas que estão aí disponíveis no mural de vocês. Legal. E outra coisa, jovens, que eu preciso conversar com os senhores. Seguinte, eu tinha deixado até ontem para vocês o prazo para me enviarem por e-mail a atividade do podcast de Química, né? E, galera, uma média de 40% dos alunos apenas me enviou, tá bom? Então, como a gente está tendo essa aula de Química ainda hoje, eu vou abrir para que quem não me mandou possa mandar até hoje o podcast, tá bom? É entre 1 minuto e 30 e 2 minutos, falando sobre ligações químicas e massa molecular, tá bom? Não é difícil, galera, é bem tranquilinho falar sobre as ligações químicas, sobre massa molecular e sossegado. O pessoal que mandou foi bem legal, gostei da criatividade de alguns aí, ficou bem bacana, tá bom? Então não deixem de fazer, porque tudo isso compõe o processo de avaliação de vocês, beleza? E eu vou aproveitar agora e vou pedir para vocês também a atividade complementar 1 e 2 de Química. Já foi feita com vocês, já foi corrigida, agora podem me enviar. Então, eu vou deixar aqui no chat, depois eu vou colocar lá no mural de vocês também. O que vocês precisam me entregar. Então, de Química, atividade complementar 1 e 2 e o podcast. De Física, vou aproveitar que a gente está falando de atividades, atividade complementar 1 e 2 também é a história em quadrinhos. Esse era até hoje mesmo que vocês tinham para me entregar. Tá? Então, até o fim do dia, podem mandar esses materiais aí por e-mail para mim. Tá bom? Caso você não esteja conseguindo enviar, tá assim, não consegue tirar foto, enfim, me manda um e-mail falando qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, e eu ajudo a pensar numa estratégia para a gente poder solucionar isso daí. Tá bom? E, ó, tem que mandar naquele e-mail profeverton.assuncal@gmail.com. E não esqueçam de se identificar, jovens, que alguns alunos mandaram os trabalhos, não tinha nome, não colocou o nome no assunto. Então, coloca o nome e a turma no assunto, o nome, a turma e a atividade no nome do documento que você está enviando, tá bom? Para não correr o risco de eu receber o documento e não saber de quem que é, a pessoa acabar ficando sem nota, tá bom? Então, tomem sem nota, eu quero dizer sem lançar que eu recebi essa atividade, que quanto em nota vale eu não sei ainda, também não foi decidido, tá bom? Então, não deixem de mandar todas essas atividades aí, beleza? Professor, Diga, meu rei. manda separado ou pode mandar tudo junto por matéria? Pode mandar tudo junto por matéria. Só daí salva os Tá, documentos, né? Atividade complementar 1, com o nome, né? Atividade complementar 1, sim, atividade sim, complementar 2, só para não confundir. Mas pode mandar beleza, tudo no mesmo e-mail, tranquilo. tá bom? Mais perguntinhas, jovens, mandem aí.
Tranquilinho? Beleza, jovens, eu Suave. quero mostrar para vocês aqui, deixar um recadinho para vocês aqui. Eu comprei um brinquedo novo. Até semana passada eu dava aula para vocês usando esse quadrinho aqui atrás, né? E às vezes a minha câmera ela fica meio ruim, dá uma embaçada, vocês não conseguiam ver as imagens ou que eu estava escrevendo muito bem. Então eu comprei um brinquedinho novo, vou compartilhar a tela com vocês. E é isso que a gente vai usar. Agora deixa eu achar ele aqui, tá aqui. A gente vai começar a usar a partir da nossa próxima aula. Conseguem ver aí, né? Então, comprei uma mesinha digitalizadora. Eu vou deixar um recadinho para vocês aqui, ó. Vocês são os melhores, jovenzinhos. São os melhores. Beleza? Parabéns Uhul! pela dedicação. Uhul! Parabéns pela dedicação. Nossa, ficou horrível isso aqui, né? Parabéns pela dedicação de vocês aí nas aulas, com os trabalhos, tá bom? Eu imagino quanto deve estar sendo pesado para vocês fazer tudo isso sozinho, né? Estudar por conta, algumas matérias são mais fáceis, outras são um pouco mais difíceis, mas na física e na química que precisarem da minha ajuda, estou à disposição. Beleza? E jovenzinhos, então nós encerramos nossa conversinha aqui pelo Zoom. Voltamos agora lá para o Google Sala de Aula, tá bom? Essas atividades que eu postei aqui, eu vou repostar lá no mural de vocês também, tá bom? Obrigado, jovenzinhos, pela atenção dos senhores. Aí. Me dê um tchau bem bonito, galerinha, e até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, jovens. Fiquem Até. bem.